Há gestos que parecem de amor, mas que nascem do engano. Santa Catarina de Bolonha dizia que a caridade verdadeira não é cega, é iluminada. Nem toda ajuda salva, afirmava, porque há ajudas que nos afastam de Deus e nos prendem às correntes do mundo. A Bíblia é clara quando ensina que o amor deve vir acompanhado de sabedoria, porque o demônio também se disfarça de luz, e há almas que se perdem tentando salvar outras. Há pessoas, dizia a santa, que o Senhor não quer que socorras, mas que entregues a sua misericórdia. Se essa mensagem já toca algo dentro do seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina aprendeu esse discernimento com o próprio Cristo. Em uma de suas visões, o Senhor lhe mostrou um campo onde muitas pessoas tentavam resgatar outras de um abismo. Algumas conseguiam, outras caíam junto. Vês, disse Jesus, o amor sem oração é impulso, e o impulso sem discernimento é queda. A santa entendeu então que a verdadeira caridade não é fazer tudo por todos, mas fazer o que Deus quer, e como Ele quer. Ela dizia: o amor humano quer resolver, o amor divino quer redimir. E o Senhor lhe revelou que muitas vezes, ao ajudar alguém que se recusa à graça, a alma boa toma para si o peso que o outro rejeitou. Há dores que são cruzes de santificação, dizia Jesus, mas há dores que são frutos da desobediência, e eu não as pedi a ti. Santa Catarina compreendeu que ajudar sem rezar é como entrar numa casa em chamas para salvar alguém, sem perceber que o fogo te consumirá também. A Bíblia confirma esse mistério. Em Provérbios 9:8 está escrito: não repreendas o zombador, para que ele não te odeie, repreende o sábio, e ele te amará. Há corações que ainda não foram tocados pela graça e rejeitam qualquer ajuda espiritual. A alma que não quer ouvir a verdade, dizia a santa, transforma a caridade em conflito. A primeira pessoa que você nunca deve ajudar sem discernimento é a que zomba do sagrado. Santa Catarina via em suas visões que há pessoas que rejeitam o amor de Deus e fazem do pecado sua bandeira. Elas não buscam cura, buscam plateia, dizia. Quem tenta curá-las sem oração, fere-se. Jesus lhe revelou: eu também não pude fazer milagres onde não havia fé. Ajudar quem despreza o sagrado é oferecer flores ao vento. O verdadeiro auxílio é o da oração à distância, entregar tais almas à misericórdia, sem se prender à sua rebeldia. Maria Sima dizia que muitas almas do purgatório sofrem por terem tentado impor a fé a quem zombava dela. Não é teu dever converter pela força, diziam. Teu dever é rezar e dar exemplo. Santa Catarina confirmava: o exemplo é a semente, a graça é a chuva. O segundo tipo de pessoa que a santa dizia para não ajudar sem oração é a que manipula a bondade alheia. O inimigo, dizia ela, usa o disfarce da necessidade para destruir os fortes. Há pessoas que se alimentam da generosidade dos outros, sem querer mudar. Elas não querem a cruz, dizia, querem um colo que as mantenha no erro. A Bíblia adverte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Mateus 7:6. Jesus explicava a ela: há corações que usam o bem dos outros como abrigo para o próprio pecado. Santa Catarina viu em espírito uma alma bondosa que passou a vida ajudando todos, mas morreu exausta, sem paz, porque nunca aprendeu a dizer não. Ela confundiu compaixão com fraqueza, dizia a santa. E o demônio usou sua piedade contra ela. O Senhor lhe disse: não é caridade alimentar o erro. Ajudar sem verdade é ferir com flores. Padre Pio dizia o mesmo: a caridade sem discernimento é o amor que o diabo elogia. Santa Catarina completava: porque ele sabe que um coração cansado e desorientado se tornará fraco na fé. Ajudar quem não quer mudar é carregar uma cruz que não te foi confiada. O terceiro tipo de pessoa que não deve ser ajudada sem sabedoria é a que vive de destruir os outros. Santa Catarina dizia que há almas que se alimentam do veneno da murmuração e da inveja.
Elas não querem ser curadas, dizia, querem companhia na dor. A Bíblia diz em Provérbios 22:24, não te associeis com o iracundo, nem andes com o homem colérico. O Senhor mostrou à santa que muitas vezes o diabo aproxima o coração bondoso de pessoas que só querem roubar-lhe a paz. O mal se infiltra pela piedade mal guiada, dizia ela. Maria Sima dizia que as almas que em vida destruíram reputações, mesmo sendo aparentemente boas, sofreram muito no purgatório. A língua, diziam, é a ponte do céu ou a escada do inferno. Santa Catarina dizia que ajudar quem fala mal de todos é tornar-se cúmplice do mesmo veneno. A caridade não é calar diante do pecado, mas rezar para que o pecador cale-se diante de Deus. Ela via que o amor verdadeiro corrige, mas com ternura, e o falso amor consente com medo. Ajudar o mal é multiplicá-lo, dizia. Ajudar com oração é purificá-lo. E o Senhor lhe revelou, o demônio não teme a compaixão que vem do amor, mas a compaixão que vem da obediência. Padre Pio dizia, se quiseres salvar uma alma, começa por te salvar. Santa Catarina compreendia que só o coração unido a Deus pode discernir quem precisa de ajuda e quem precisa de oração. Há almas que pedem auxílio, mas o que realmente precisam é de silêncio. Porque só o silêncio faz o orgulho ouvir a verdade. Esses 3 primeiros sinais são apenas o início do discernimento que o céu pede a cada fiel. Ajudar sem Deus é perder-se, dizia Santa Catarina. Mas ajudar com Deus é ser instrumento da redenção. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que Deus não nos pede para ajudar todos, mas para amar a todos, e há uma grande diferença entre amor e permissividade. O amor corrige, dizia, a permissividade destrói. Em suas visões, o Senhor lhe mostrou que muitas almas boas perdem a paz e a fé porque tentaram socorrer aqueles que rejeitavam a graça. Ajudar quem luta contra Deus, dizia ela, é tentar salvar quem ainda não quer ser salvo. O 4º tipo de pessoa que não deve ser ajudada sem discernimento é o orgulhoso espiritual. Santa Catarina via que há pessoas que dizem buscar Deus, mas o fazem apenas para confirmar o próprio ego. O orgulhoso quer ser consolado, não transformado, dizia. E quando percebe que a verdade o fere, rejeita quem o ajuda. A Bíblia adverte em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e o orgulho, a queda. Ela contou que em uma de suas experiências viu uma alma que em vida parecia piedosa e generosa, mas que fazia tudo por reconhecimento. Ela dava esmolas e fazia orações, dizia, mas sempre olhando para si mesma. No juízo particular, o Senhor lhe disse, recebeste teu prêmio na terra. Santa Catarina aprendeu que o orgulho espiritual é o mais perigoso dos males, porque se veste de virtude. O diabo não teme o pecador arrependido, dizia, mas o justo que se vangloria da própria bondade. Padre Pio dizia o mesmo, o orgulho espiritual é a fumaça mais fina do inferno. Santa Catarina completava, quem tenta ajudar o orgulhoso sem oração, será atacado por sua vaidade. O verdadeiro auxílio, nesse caso, é o exemplo silencioso e a intercessão escondida. O que o orgulho não escuta, a dor ensinará, dizia. O 5º tipo de pessoa que a santa alertava para não se ajudar de forma humana é o ingrato. A ingratidão, dizia, é a ferrugem do amor. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 3:2 que nos últimos tempos, os homens serão egoístas, ingratos e sem amor. Santa Catarina via em suas visões que há pessoas que recebem graças e favores, mas em vez de agradecer, reclamam e exigem mais. Elas transformam a ajuda em direito, dizia. E o bem que recebem se torna motivo de desordem. O Senhor lhe revelou que ajudar o ingrato sem oração é abrir as portas para o desânimo espiritual, porque o ingrato não se alimenta da tua bondade, dizia Jesus, mas da tua energia.
E a santa explicava: o ingrato drena o amor e o devolve vazio. Ela mesma experimentou isso em vida quando, no convento, uma irmã a quem ajudava começou a desprezá-la. Santa Catarina perguntou ao Senhor o que deveria fazer e ouviu: não busques gratidão, busca obediência. Agradecer é dever humano, amar é dever divino. Maria Sima dizia que muitas almas no purgatório sofrem por não terem sido gratas. Deus não exige muito, diziam, mas exige gratidão. Ajudar quem não sabe agradecer é perigoso, porque o coração que não reconhece o bem também não reconhece o mal. A gratidão abre o céu, dizia Santa Catarina, mas o coração ingrato fecha até as portas da graça. O sexto tipo de pessoa que a santa dizia para discernir é a que se recusa a perdoar. Quem não perdoa, dizia, rejeita o próprio Cristo. Ela via que há pessoas que pedem consolo, mas não querem soltar a mágoa. O ódio é a prisão que elas mesmas construíram, dizia. E quem tenta ajudá-las sem oração, entra na cela junto com elas. A Bíblia ensina em Mateus 6:15, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Santa Catarina via em suas visões que o perdão é uma chave espiritual poderosa. E que ninguém pode abrir o coração de quem o tranca com rancor. Há almas que só Deus pode tocar, dizia. E se tentas forçar a porta, te feres nas bordas. Padre Pio dizia: o ódio é o veneno que o homem bebe esperando que o outro morra. E Santa Catarina completava: o orante deve ter compaixão, mas não carregar o veneno do outro. Ela compreendeu que o verdadeiro amor é prudente, e que a caridade sem sabedoria pode ser uma forma de orgulho disfarçado. Só Deus pode limpar o coração endurecido, dizia. Nossa parte é rezar e esperar. Maria Sima dizia que muitas almas se condenaram não por ódio aberto, mas por ressentimento não confessado. Ajudar quem não quer perdoar, diziam, é tentar apagar fogo com gasolina. Santa Catarina via que o perdão é como uma luz, só ilumina quem quer abrir os olhos. Se o homem escolhe o escuro, não o arrastes para fora, dizia o Senhor. Ama-o em oração até que queira ver. O sétimo tipo de pessoa, o mais perigoso, é a que usa o bem para praticar o mal. Essas, dizia Santa Catarina, são as mais difíceis de reconhecer. São aquelas que aparentam piedade, falam de amor, frequentam o templo, mas manipulam a fé dos outros para seus interesses. A Bíblia adverte em 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E o Senhor lhe revelou: há pessoas que parecem boas, mas servem ao inimigo com o disfarce da virtude. Ela viu em espírito um grupo de almas que haviam usado a religião para dominar, controlar e ferir. Elas ajudavam, mas cobravam, dizia. Falavam de Deus, mas sem amor. E Jesus lhe disse: essas são as que mais ferem meu coração, porque me usam para se exaltarem. Santa Catarina aprendeu então que a caridade verdadeira nunca busca poder, mas serviço. O amor que se exibe é falsificação, dizia. O amor verdadeiro se ajoelha. Padre Pio dizia que o pior tipo de engano é o espiritual, porque confunde o bem e o mal. Santa Catarina completava: ajudar os falsos piedosos é ser cúmplice de seu disfarce. Reza por eles e afasta-te, porque a máscara deles cairá diante de Deus. Maria Sima dizia que as almas mais confusas no purgatório eram as que praticaram o bem por vaidade. Elas não percebem o erro até verem a luz, diziam, e choram mais pelo engano do que pela dor. Santa Catarina via que o inferno se alegra quando o bem é usado como disfarce, porque a mentira revestida de piedade engana até os fiéis. Mas o Espírito Santo revela tudo, dizia. E o coração puro distingue a luz verdadeira do reflexo enganoso. Essas são as 7 almas que o céu te pede para discernir antes de ajudar. Não por falta de amor, mas por amor verdadeiro. O amor que tudo aceita sem Deus se destrói, dizia Santa Catarina. Mas o amor que obedece a Deus salva até a distância. E ela concluía com uma frase que ecoa até hoje:
Nem toda mão estendida vem de Deus, algumas são tentações disfarçadas de necessidade. Reza antes de segurar. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que o discernimento é o alicerce da caridade verdadeira. Deus mede o amor pelo silêncio do coração, dizia, porque só o coração silencioso escuta a vontade divina. Ela aprendeu com Jesus que antes de cada gesto de bondade, é preciso perguntar: Senhor, é tua vontade ou é o meu impulso? Pois muitas vezes o que parece piedade é apenas desejo de ser aceito, e o que parece dureza é fidelidade à verdade. Nem toda recusa é falta de amor, dizia. Às vezes é o próprio amor em forma de obediência. O Senhor lhe revelou que há 3 sinais interiores para discernir se uma ajuda vem de Deus ou da vaidade. O primeiro é a paz interior. Quando a ajuda é inspirada por Deus, dizia, a alma sente leveza mesmo no sacrifício. Mas quando nasce do ego, há confusão, pressa e inquietação. Santa Catarina contou que em certa ocasião, uma mulher do povo lhe pediu algo que parecia justo, mas seu coração se agitou. Ela perguntou ao Senhor: por que sinto este peso se quero fazer o bem? E Jesus respondeu: porque o bem que ela te pede não é o bem que eu quero. Padre Pio dizia o mesmo: o diabo dá pressa, Deus dá paz. Santa Catarina completava: o amor apressado quer resolver. O amor divino quer curar. Ela ensinava que a paz interior é o selo da vontade de Deus, e que a perturbação é o aviso do Espírito Santo para que a alma recue. Quem ajuda sem paz, dizia, acende uma vela no vento, a chama se apaga e o coração se fere. O segundo sinal é o fruto da ajuda. Deus nunca inspira um bem que destrói, dizia Santa Catarina. Se tua ajuda causa divisão, se alimenta o orgulho ou te afasta da oração, não veio do céu. Ela via em suas visões que o inferno envia falsos pedidos de caridade, apenas para desgastar os justos e desviá-los da missão. Enquanto o santo se distrai com as necessidades falsas, dizia, as verdadeiras almas famintas esperam. Maria Cima dizia que as almas do purgatório confirmavam isso. Quando alguém faz o bem sem consultar a Deus, o bem se torna fardo. Santa Catarina dizia que o verdadeiro amor não se mede pela quantidade de ajudas, mas pela obediência ao Espírito Santo. Uma ajuda feita em oração salva mais que 1000 feitas por emoção. O terceiro sinal é a intenção oculta do coração. Pergunta-te, dizia a santa, por que queres ajudar? Para consolar o outro ou para sentir-te bom? Ela sabia, por experiência, que a caridade sem pureza de intenção é terreno fértil para a vaidade. O demônio não teme o bem feito por amor, mas se aproveita do bem feito por orgulho. O Senhor lhe revelou: eu olho o gesto, mas julgo o motivo. Padre Pio dizia: o orgulho disfarçado de compaixão é o veneno mais doce. Santa Catarina completava: o orgulho quer aplausos, o amor quer almas. E acrescentava: se teu coração se alegra mais com o reconhecimento do que com o bem em si, tua caridade precisa de purificação. Em uma de suas visões, o Senhor lhe mostrou um grupo de almas que ajudavam os pobres apenas para parecer piedosas. Elas recebiam aplausos na terra, dizia, mas no céu, seus nomes estavam apagados. Jesus lhe disse: elas fizeram o bem, mas sem amor. E o bem sem amor é corpo sem alma. Santa Catarina compreendeu que o verdadeiro ato de caridade é aquele em que o próprio Deus se reconhece no gesto. Quando o homem ajuda e o céu sorri, é porque o amor passou por ali. Ela também dizia que há momentos em que a alma deve recolher-se em oração antes de agir. O demônio não teme quem ajuda, mas quem reza. A oração é o filtro que separa o impulso humano da vontade divina. A alma que reza antes de ajudar, ajuda 2 vezes, dizia, porque deixa Deus agir em lugar dela. Maria Cima dizia que muitas almas foram libertas do purgatório por atos de caridade invisíveis, feitos em silêncio e sem testemunhas.
Esses são os mais puros, diziam, porque neles não há vaidade. Santa Catarina confirmava: o amor secreto é o mais poderoso, porque apenas Deus o vê. O Senhor também lhe revelou que o coração puro sente uma luz interior quando está no caminho certo. É o Espírito Santo tocando, dizia. Mas quando o coração se aperta, é o céu te dizendo: não é por aí. Santa Catarina chamava isso de um instinto divino da alma. Quanto mais a alma ora, mais ela reconhece o som de Deus dentro de si. Padre Pio dizia que esse instinto é o eco da consciência iluminada. É a bússola dos santos. Santa Catarina explicava que todos a possuem, mas poucos a ouvem. Porque o mundo faz barulho demais, dizia. E a voz de Deus é como uma brisa que só se percebe quando o coração se cala. Ela ensinava às suas irmãs: quando fores ajudar alguém, pergunta ao Senhor: esta é a tua vontade? E se ele se calar, espera. O silêncio de Deus é também resposta. O Senhor lhe revelou: quando o amor se precipita, eu me retiro, porque quero ser convidado, não arrastado. Maria Cima dizia que os anjos acompanham os gestos feitos com discernimento. Eles cercam o justo que age em obediência, diziam. Mas quando alguém ajuda por impulso, os anjos se afastam, porque Deus não força sua vontade. Santa Catarina confirmava: a alma que obedece mesmo sem compreender está mais próxima do céu do que a que se sacrifica sem direção. E o Senhor lhe mostrou que o amor prudente é o que mais se parece com o seu. Eu ajudo, dizia Jesus, mas apenas quando o coração está pronto para receber. Santa Catarina entendeu que Deus respeita até a liberdade do pecador, e que o verdadeiro amor não invade, espera. Ajudar no tempo certo é participar da sabedoria eterna, dizia. Por isso, ela alertava: não ajudes com o coração acelerado, mas com o espírito em paz. Porque o amor apressado é humano, o amor paciente é divino. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina de Bolonha dizia que a verdadeira caridade começa quando termina o impulso. O amor que salva não corre, espera a hora de Deus. Em uma de suas visões mais suaves, o Senhor lhe mostrou o que acontece com as almas que ajudam sem discernimento. Algumas estavam cansadas, esgotadas e cheias de amargura. Elas queriam amar, dizia Jesus, mas esqueceram de me ouvir. Santa Catarina então compreendeu que ajudar sem oração é como semear sem olhar o solo. O fruto pode nascer, mas pode também se perder. Ela dizia às suas irmãs: a caridade que nasce da pressa é emoção, a caridade que nasce da escuta é graça. O Senhor lhe revelou que quando a alma aprende a ajudar com sabedoria, a caridade se torna escudo contra o mal. Os justos que agem em obediência são protegidos pelos anjos, dizia. Porque o amor verdadeiro não abre brechas, ele edifica muros de luz. Padre Pio dizia o mesmo: quem faz o bem segundo Deus, atrai o céu. Quem faz o bem segundo si, atrai o fardo do mundo. Santa Catarina completava: a quem ajude por vaidade e a quem ajude por vocação. A diferença é que o primeiro se exaure e o segundo floresce. O Senhor lhe mostrou que o amor humano se desgasta porque busca resultados, enquanto o amor divino confia. Ajuda e segue, dizia Jesus. Não olhe se o outro mudou, olha se teu coração continua limpo. Santa Catarina entendeu que Deus não mede a caridade pelo sucesso, mas pela obediência. Quem ajuda e obedece, sem querer recompensa, está mais próximo do céu do que quem salva 1000, mas busca aplausos. Maria Cima dizia que as almas do purgatório imploravam aos vivos que aprendessem o amor com prudência. Há pessoas que tentam salvar outras e acabam se perdendo, diziam. O amor não é imprudência, é sabedoria. Santa Catarina confirmava: não é falta de amor afastar-se de quem destrói. É forma de preservá-lo para quem precisa. O Senhor também lhe revelou que o inimigo tenta confundir o coração caridoso. Ele sussurra: ajuda sempre, ajuda tudo.
para que te canse e abandone a oração. Santa Catarina via que o demônio teme o fiel prudente, porque o prudente ora antes de agir. Quem reza antes de ajudar não é enganado, dizia, porque o Espírito Santo guia os passos e fecha as portas erradas. Ela contava que certa vez, uma mulher a procurou pedindo conselho sobre um parente que sempre a humilhava, mas para quem ela continuava se sacrificando. Santa Catarina ouviu em silêncio, rezou e respondeu: amar não é permitir o mal, afasta-te sem ódio e reza com fé. Deus tocará o coração dele no tempo certo. A mulher obedeceu e meses depois viu aquele parente mudar. A distância que Deus pede, dizia a santa, é o espaço onde o Espírito age. Padre Pio dizia: a ajuda que não tem oração é esmola, a que tem oração é milagre. Santa Catarina completava: quem reza antes de estender a mão, leva consigo a luz do céu. Ela explicava que há um modo santo de ajudar sem se ferir, entregar a pessoa a Deus em vez de se oferecer em sacrifício por ela. Quando entregas alguém em oração, dizia, Deus toca onde tu não podes. Em uma de suas visões, ela viu Jesus caminhando entre almas feridas, e a cada uma dizia, eu cuido. E então, voltando-se a santa, disse, vês? O amor verdadeiro não se desespera. Confia e deixa que eu haja. Ela compreendeu que o amor humano quer controlar, mas o amor divino entrega. Quem confia, liberta, dizia. E o que se solta nas mãos de Deus nunca se perde. Maria Sima dizia que muitas almas do purgatório pediam aos vivos, aprendam a amar como Deus ama, não como o mundo ensina. Santa Catarina via que a caridade sem discernimento muitas vezes impede que o outro busque o céu por conta própria. Quem impede o aprendizado da dor, impede também o crescimento da alma, dizia. Deixa Deus corrigir, tu reza. Ela ensinava uma oração de proteção para quem deseja servir sem se perder. Senhor, ensina-me a ajudar sem me exaurir, a amar sem me anular, a servir sem buscar aplausos, a ver com teus olhos e sentir com teu coração. Livra-me da caridade orgulhosa e da compaixão impaciente. Faz-me instrumento da tua vontade, e não da minha. O Senhor lhe revelou, toda vez que oras assim, teu amor se purifica e eu me torno a força do teu gesto. Santa Catarina dizia que essa é a forma mais segura de praticar o bem, permitir que a caridade passe por Deus antes de alcançar o outro. Quando o amor passa pelo altar, dizia, o demônio perde o caminho. Padre Pio dizia, o bem que não é rezado não permanece. Santa Catarina confirmava, a ajuda feita em oração é semente eterna. Ela via em espírito que cada ato de caridade discernido se transformava em flor diante do trono de Deus. Essas flores, dizia, nunca murcham, porque foram regadas pela obediência. E em suas palavras finais sobre o tema, a santa dizia, não temas recusar o que Deus não te pede. A bênção no não dito em oração. Porque quando a alma obedece, o céu age em silêncio. O Senhor completou sua revelação dizendo, ajudar é santo, discernir é sabedoria, orar é força. Quem une os três caminha comigo. Feche os olhos agora e reze com fé. Senhor, purifica meu coração de toda vaidade. Ensina-me a ajudar com sabedoria e amor. Livra-me de carregar cruzes que não são minhas. E dá-me o discernimento para saber quando agir e quando esperar. Que meu amor seja luz e não fardo. Misericórdia e não fraqueza. Para que em tudo eu te obedeça. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários, Santa Catarina, ensina-me a amar com discernimento. E lembre-se, ajudar com oração é servir a Deus, ajudar sem Deus é perder-se com o mundo.